Que bem. Glória. Então eu vou justificar com a parte. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Glória a Deus. Agora é o Contestou-lhe Jesus também. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Segue a Bíblia. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Vamos até aqui, vamos começar a fazer uma abordagem, vamos começar a interagir. Tudo aqui. Vamos começar então aí a nossa interpretação da palavra, né, desse capítulo que tão nos fala aos nossos corações, pois foi o nosso Messias quem passou por essa prova, né, por essa tentação, né, e é muito importante esse capítulo 4 de Mateus para as nossas vidas, para que a gente também encontre algo semelhante, pois Jesus passou, nós não estamos isentos também, né, de tentações. E aqui, amados, eu vou começar fazendo uma interpretação aí, se os irmãos sentirem no coração também de falar, pode sentir à vontade, tá? O que a gente consegue entender, amados, é esse incidente que introduz essa luta entre a luz e as trevas, né? Entre Deus e Satanás. As tentações que nós lemos aí foram 3, né? Que o Satanás proferiu, né? Voltando um pouquinho antes, né? A palavra fala que o Senhor Jesus, logo depois que foi batizado, logo depois da unção que o Espírito Santo veio sobre ele, a Bíblia fala que logo em seguida o Espírito impele, ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, né? Ao deserto para ser tentado. Então, aí a gente já começa a gente entender certas coisas, né? Então, quer dizer, a nossa vida, muitas das vezes, quando a gente professa Jesus Cristo, automaticamente o que é? Nós confessamos Jesus Cristo, depois em seguida vem o batismo e logo em seguida então começa a nossa trajetória, né, com Jesus Cristo. Então é aí que começa. Domingo nós já estávamos falando sobre isso, né? Na semana passada, a questão, a irmã Kimiko levantou sobre o batismo, né? Então você vê como as coisas se interligam. Então quer dizer, quando eu aceito Jesus Cristo, o meu primeiro passo eu aceitei. Eu vou batizar, mas eu tenho certeza do que eu aceitei, Jesus Cristo na minha vida. Então, aí você vê, quando eu batizo, então automaticamente começa a minha vida. Então eu não vou ser isento das tentações, eu não vou ser isento das perseguições, dos problemas, as dificuldades vão continuar. Quem promete algo que nunca mais vai, vou aceitar Jesus, vou batizar para mim ficar livre, né? Mas não é assim, nossa vida ela é contínua. Jesus, ele foi tentado, né? Jesus, automaticamente, quando foi batizado por João, ele foi impelido logamente para ser tentado por Satanás. Então a gente consegue identificar essas 3 tentações de Satanás, a gente pode começar a destrinchar elas, que foi realmente para operar milagres, né? A primeira investida de Satanás. O segundo, satisfazer uma necessidade imediata, né? Dar sinais concernentes de que ele é o Filho de Deus. E a terceira investida de Satanás é o quê? Exercer poder político, né? Exercer poder político, dar a Jesus, olha, eis aqui os reinos, eu te dou, se você prostrar e me adorar. Então o que ele quer dar para Jesus? Dar um poder
a qual o próprio, como se fosse um rei ditando o que tem que ser feito e tudo mais. Então era um poder político ali embutido que Satanás queria dar para Jesus, né? Então a tentação oferece isso, essa oportunidade de elevar-se, como também o perigo de cair, né? Muitos falam assim, começam a falar, mas Jesus ele nunca ia cair na tentação, né? Jesus ele era Deus, né? Mas assim, tanto para um lado como para o outro, existem linhas que corroboram com a situação, porque foi real a tentação de Jesus, né? Se Jesus foi tentado, então automaticamente a gente entende que, poxa, ele poderia cair como um homem que era, 40 dias sem comer, imagina a fome como um ser humano, né, na terra. Nós poderíamos passar por isso. Imagina nós ficamos, um dia a gente fica sem comer, imagina, a gente já fica fraco, né? A gente fica sem forças. Imagine ele ali oferecendo, você é Deus, transforma essas pedras em pães. Você não é Deus, né? Então veja para Jesus ali combater o inimigo, né? E veja que outra situação interessante para a gente aqui. Você vê que Satanás só aproxima de Jesus depois que ele dos 40 dias, né? Você vê como que o Satanás ele vem nas nossas fraquezas, né? Quando a gente está mais fraco, debilitado, quando a gente está mais, né, ali naquela situação difícil, veja como ele é covarde, ele se aproxima, ele enxerga da nossa fraqueza e se aproxima da gente para tentar a gente, assim como ele fez com Jesus, né? Um ponto muito interessante para nós aqui. Então, amados, é uma exposição. Então Jesus foi tentado. Essa tentação, nós não estamos isentos de uma situação como essa também. Jesus nos mostra que a tentação ela é real, né? Também mostrando para a gente que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Que a nossa luta, Jesus mostra com isso que nossa luta é contra quem? Contra as potestades e os principados, contra as hostes celestiais, as trevas, né? Aqueles que tentam nos opor. Então, quer dizer, quando a gente enxerga alguém, a gente se ira com alguém, muitas das vezes aquela pessoa está sendo usada por Satanás, né? A nossa luta não é contra aquela pessoa direta que nos afronta, né? Que nos calunia, é contra o ser espiritual que está sendo utilizado ali, aquela pessoa. Então, mais uma coisa que Deus nos mostra aqui, Jesus está falando para a gente que a nossa luta, ela sempre vai ser contra Satanás, contra os seus principados, contra as potestades. Por quê? O cerne do diabo, o que significa diabo no grego? Aquele que traz divisão, diabolos, né? O adversário. Então ele sempre vai dividir, ele sempre vai querer causar dano nas nossas vidas. Então Satanás ele se apropria das pessoas à nossa volta para nos afrontar, para nos prejudicar. Mas o que nós temos que ter na nossa cabeça? Que a pessoa em si, nós não temos raiva dela, daquele que nos prejudica, mas sim do ser espiritual que está sendo utilizado para aquela pessoa para nos prejudicar. Então isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente acha que aquele ali é um filho do diabo, olha, eu odeio aquela pessoa porque ele está me prejudicando, mas não, ele está sendo usado por Satanás para nos prejudicar, para trazer divisão, para sempre querer danificar a nossa vida, sempre trazer dano, sempre trazer desgraça, sempre ver a gente sempre na pior. Então é isso que Jesus está nos falando sobre isso aqui. Amém? Estou falando demais aqui. Vamos ouvir os irmãos aí. As interpretações. Dúvidas. Né? Para que a gente interaja, né? Aqui nesse 2 ele fala que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? Ele teve fome. É isso. Na verdade, ele já estava no finalzinho do jejum dele, né? Exato. Ele fala Isso. Só que o diabo, ele vem naquele momento da fraqueza dele, né? Isso. E aí ele fala, se tu és filho de Deus, quer dizer, a dúvida, né? Se tu és, né? Se um tu filho és. de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele sabia que ele era filho de Deus. Só que não é o diabo que manda fazer, né? Porque quem manda é Deus, né? Exatamente. Ele tem que obedecer a Deus, não o diabo, né? Exatamente. E muitas vezes a gente quer dar ouvido, mesmo que o diabo às vezes traga uma palavra que
parece ser verdadeiro, né? Mas ele manda tornar as pedras em pães, né? Porque se é Deus, ele poderia fazer isso mesmo, né? Uhum. Mas só que não era para obedecer ao diabo, né? Então ele estava num propósito. Isso. Então ele tinha que cumprir o propósito e não ouvir a voz do diabo, né? Exatamente. E eu acho que é nessa hora que vem a tentação, né? Quando dá a impressão que a voz, que não sei, aqui eu acredito que é Satanás e uma pessoa em forma assim, manifestado com o inimigo, né? Uhum. Eu acredito que não era o próprio Satanás, né? Eu acho que era um homem, né, que estava manifestado com um espírito maligno, né? Interessante. Eu nunca tinha escutado isso assim, Kiko. Interessante. Legal. Gostei. Então, o diabo, na verdade, estava induzindo ele, né? Mas ele poderia fazer isso, né? Mas só que ele não é para obedecer ao diabo, é para obedecer a Deus, Exatamente. né? Então, ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele tem que esperar a boca de Deus falar, e não a boca do diabo, né? Glórias a Deus, verdade, Amém, verdade. verdade. Outra coisa importante é essa questão de jejuando Jesus 40 dias. Isso mostra que o mestre jejuou e também nos mostra que nós precisamos muitas vezes de jejuar, né? Nos sacrificar um pouco a nossa carne para que a gente veja bem o poder. Jesus estava como um ser humano, nós sempre temos que mostrar isso, né? Porque você veja, em uma investida de Satanás, Jesus estava em jejum, sacrificando a carne. Então, quando a gente sabe que o jejum, quando a gente sacrifica a carne, há uma aproximação maior de Deus, né? Nós temos mais força, né? no mundo espiritual que está à nossa volta, que a gente não enxerga, né? Muitas vezes é uma luta desigual, porque como se defender de um inimigo que você não pode ver, né? Como contra-atacar de alguém que você não está vendo o ataque que está vindo, mas você só vê o momento do ataque, você não consegue se defender porque você não enxerga muitas vezes esse ataque. Então, qual que é as nossas ferramentas? A maior ferramenta que Jesus utiliza aqui, nos mostra agora, é o versículo 2 que fala, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Ou seja, Jesus não jejua por acaso, né? Ele sabe que vai passar por um momento de provação. Então, eu preciso o quê? Ele está mostrando, eu vou mostrar para os meus discípulos e aqueles que vai ler essa passagem, que para enfrentar muitas vezes o Satanás, para enfrentar o nosso adversário, nós vamos precisar o quê? Jejuar. Por isso que muitas vezes no Evangelho, Jesus fala, chega uma pessoa para Jesus e fala, os seus discípulos não conseguiram expulsar essa entidade maligna. E o que Jesus faz? Jesus fala, olha, muitos demônios só vão sair com o quê? Com jejuns e oração. Então, Jesus está demonstrando que há castas de demônios que só saem com jejuns e oração. A importância da gente também, não digo todos os dias, porque tem muitos que levam isso como uma brincadeira, mas a gente passar por um período de sacrificar um pouco a carne, jejuar para fortalecer o nosso espiritual, né? Que muitas das vezes fica abalado por uma investida do inimigo, por uma investida do adversário. Então, para que a gente ofereça resistência, é necessário a gente, muitas das vezes, jejuar, né? Jejuar, e hoje em dia existem muitos modelos de jejum, né? Que as pessoas se utilizam, né? Aqueles que têm algum certo tipo de enfermidade, né? Não pode ficar sem comer muito tempo. Então, tem que ter prudência, né? Tem que saber o que está fazendo, né? Pedir orientação para Deus e não ficar assim, fazer por fazer e por achar que aquele sofrimento que ela está passando é para Deus. Assim não. Você precisa fazer assim como Jesus falou. Quando você jejuar, você não fica com a cara triste, né? Não fica lá, não faça com que as pessoas percebam que você está jejuando, né? Jesus fala isso. Mas que a gente viva a nossa vida normal, nosso cotidiano, mas ali com Deus, fazemos a oração ali inicial, jejuamos a Deus. Esse é um propósito meu contigo, eu vou começar a jejuar por esta causa, porque muitas vezes eu estou recebendo um ataque aqui, um ataque ali, então eu vou jejuar a Deus.
Olha o propósito, né? Eu quero fazer um jejum para esse propósito, para isso aqui. Então, Jesus com certeza vai se alegrar e você vai se sentir muito mais fortalecido e vai sair muito mais fortalecido diante de uma prova, diante de uma investida do inimigo. Amém? Jesus mostra isso também. Quer falar alguma coisa, Vivi? Hoje eu estou só acompanhando. Tá, amém. Amém. Vamos seguir então. Amém. Então, o tentador, ele chega de Jesus. Então, é muito interessante essa visão da irmã, que diz que um homem ali se aproxima de Jesus, né? Mas Jesus sabia quem ele era, né? Você veja que Jesus já sabia. Ele já falou: diabo, aparta-te de mim, né? Pois está escrito. Outra coisa interessante é que o diabo, você veja os irmãos, ele se utiliza da palavra para atacar Jesus Cristo. Veja, olha só. Olha como o inimigo é sagaz. Veja como ele é esperto e inteligente, né? Veja que ele enganou a terça parte dos anjos. Imagina o que ele não faz com o ser humano. Então, ele se utiliza da palavra para falar para Jesus: olha, Jesus, está escrito. Isso aí está escrito em Salmos. Olha, ele utiliza nem só de pão. Não, se tu és filho de Deus, ele vai lá na frente que ele fala, né? Não, era o versículo 6, né? Está escrito: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos, né, dará ordens a teu respeito e eles te sustentarão com as suas mãos. Olha o diabo utilizando da própria palavra de Deus para falar para Jesus: olha, Jesus, está escrito aqui, ó. Você vê? Olha a sagacidade, olha como ele é uma serpente, um dragão que está ali pronto a te devorar. Independente do que você fala, você precisa ter muito cuidado. Aí Jesus responde com a palavra. Com a própria palavra Jesus responde, amém? Aí ele fala: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha a importância, que a gente esses dias tem falado muito da palavra, né, nas nossas pregações, a importância que ele tem na palavra. Imagina se Jesus não conhecesse as escrituras, se fosse um outro qualquer: está escrito, mas aonde está escrito? O que eu vou fazer, né? Vocês entendem? Que eu vou responder? Vocês conseguem entender isso? No Éden ele fez a mesma coisa. O Eva, né? Exatamente. Ele distorceu a palavra. Isso mesmo. Então, se nós não temos o pleno conhecimento da palavra, nós somos facilmente enganados pelo Satanás, que conhece a Bíblia de cor salteado, pois ele era um anjo, né? Ali era um querubim ungido, ali estava nos céus, né? Fazia parte ali dos anjos ali de Deus. Então, olha a importância também do jejum, da palavra, para que a gente sempre esteja afiado e não seja enganado, né? Que o Satanás nunca venha nos enganar. Deixa eu te perguntar, você falou que está no livro de Salmos, essa passagem, né? Isso. Você sabe qual é? Salmo 91, é bom até a gente ler. Salmo 91. Legal, lembra de ter a correlação. Salmo 91, 11 e 12, que fala sobre isso. Sobre a questão que Satanás levantou. Então, aqueles que for ler já vai. 91. 91. 91 e 11 e 12. 11 e 12. Versículo 11 e 12. Ah, é verdade, ó, gente. Que bênção. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Nossa, que incrível, né? Porque é usado para nós isso, né? Eu pensei que era só para Cristo. O sentido da palavra aqui, ele significa de outra maneira, né? Mas o diabo ele quis mostrar literalmente. Exatamente. Distorcer, né? Não sei se vocês viram o irmão lá acho que de Curitiba, ele mandou um vídeo, pregação, da Igreja Bíblica Cristã. Eu preciso assistir, irmã, pode continuar. Eu vi. Você viu, irmã? É Ai, muito que forte, né? Então, aí a gente está falando sobre isso, né? E é isso que tem acontecido, né? São pequenos detalhes que o diabo está usando da palavra para desconstruir a seriedade da palavra, né? Verdade. Que realmente ela é. Então eu achei muito importante aquele irmão lá pregar sobre isso, justamente
é para atentar o povo de Deus mesmo, né? Muito forte, muito Então forte. a gente tem que vigiar, são pequenas coisinhas, palavras que parece que é verdade, mas está levando para outro sentido, né? Verdade, verdade. Vamos ler também, já que a gente leu essa referência, a questão da questão das potestades. Efésios 6 vai falar sobre essa questão também da nossa luta, né? Não ser contra a carne nem o sangue, e sim, né, contra as forças dos principados e potestades. Efésios 6 fala muito sobre isso, né? Tem algum versículo específico? Eu acho que comecinho, né? Acho que... Não? O que tá falando? Obedecer o Senhor. Não, peraí. É 6:11? Lê o 11, irmão. Acho que é o 11, né? Acho que é o 11, que fala contra as astutas ciladas do diabo. É. Isso. E o 12, 11 e o 12. 11 e 12, é. É 12, né? 11 e 12. É 6, 11 e 12, né? Isso. Pode ler? Pode. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tá bem. Quer ler, Bíblia? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Amém, glórias a Glória Deus. a Deus. Veja então que essa luta era necessária para que o sucesso da missão de Jesus pudesse realmente, para dizer para nós, olha, para provar para os discípulos deles, então, e para a gente, que existe sim uma possibilidade. Nós temos o livre-arbítrio de escolher, eu quero escolher isso, eu escolho corrupção, eu quero escolher isso, mas eu posso escolher o bem, eu posso escolher Jesus Cristo, eu posso escolher ajudar o meu próximo, né? Isso Jesus tem nos mostrado essa dualidade. Então, há o bem e o mal. Deus sempre falou para o povo, bênção e maldição estão diante de vocês. Ele ainda fala o que era bom para o povo, escolhe, pois, a bênção, para que vivas, né? E a sua família e os seus filhos. Então, veja essa questão do livre-arbítrio. E muita gente fala que não. Então, quer dizer, ou você tem essa questão da escolha de não ser corrupto, de não ser mentiroso, de sempre querer fazer ou o bem ou o mal, né? Então, veja a graça que Deus nos dá e a oportunidade de escolher. Veja Adão e Eva, eles poderiam não comer do fruto, né, e continuar no paraíso, né? Mas o que eles fizeram? Através, é claro, da serpente, que veio tentando eles, né? Mas ali a Eva poderia falar, não, Deus falou que não. Ali, se ela realmente cortasse ali o mal pela raiz, mas ela falou, ela pensou, né? Falou, né? Quando você começa a entrar a dúvida, aí ele entra mais ainda, né? O inimigo. Então, que a gente possa escolher realmente sempre, que Deus possa sempre nos dar essa oportunidade, mas que Ele nos conceda sempre, que a gente possa sempre escolher o lado dele, sempre o lado do fazer o bem, sempre fazer as boas escolhas, né? Que Ele tem através da sua palavra, né? Então a gente vê três aspectos que Satanás utiliza também. Ele utiliza-se de 3 aspectos das fraquezas humanas, né? A primeira, desejo da carne, que é o alimento, o desejo dos olhos, né? E o orgulho da vida. Então você veja, ele utilizando essas 3 fraquezas humanas. Então, quer dizer, ele utiliza da fome, porque sem comida a gente perece, né? Depois ele vai tentar a questão dos olhos, né? E também depois ele vai falar do orgulho. Quem que não quer poder? Quem é que não quer ser adorado, né? Porque ali, quando ele oferece os reinos, ele coloca a Jesus, olha, eis os reinos da terra, eles são meus, eu te dou. Mas para você exercer o que? Poder, né? Veja que o mal do ser humano hoje é o que? O orgulho, poder, né? Então, quer dizer, ele oferece
Por isso que muitos se desdobram para isso, né? Não, o ser, é a fraqueza realmente, o ser humano, orgulho, poder, dinheiro, né? O desejo dos olhos, da carne. Então ele sabe muito bem como oferecer para nós algo bom, algo que é a nossa fraqueza. Vocês entendem? Então Satanás ele sempre vai vir para nós, a sua investida vai vir sempre com algo que a gente esteja fraco, alguma fraqueza nossa, assim como foi com Jesus, né? Então a gente precisa sempre estar atento, sempre estar vigilante, para a gente não cair nessas ciladas dele. Que eles vira e mexe, ele apronta ali, faz uma cilada, um laço para laçar a gente, para que a gente tropece, e a queda é muito complicada, a gente realmente voltar para desejos da carne. Eu acho que para mim, eu acho que para hoje é isso que está aplicado, assim, né? Tudo que nos pode nos prejudicar, né? A pecar, enfim, né? Perder a salvação. Por isso que realmente eu entendo que é necessário o jejum pra gente ficar ligados, né? Assim, prestar mais atenção nos detalhes, porque assim, a gente vai fazendo as coisas automáticas, quando você vai ver, você tá nem sabendo mais o que você fez. Às vezes é tudo muito rápido, né? A nossa vida, ainda mais agora que vem muita informação, a gente tem que dar tempo de tudo, de casa, de filho. Parecia que as coisas demoravam um pouquinho mais para acontecer, né? Já estamos no fim do ano. Eu tô com gosto do frango assado do ano passado. Então, isso eu acho que, assim, para mim, que eu guardo no coração é isso, de prestar atenção no desejos da carne. Alguém quer fazer algum comentário? A gente tem tentado direto, né? Quase todo dia, toda hora. A gente não percebe, mas a gente é tentado. Às vezes é alguém do lado, até mesmo, né? A irmã Viviane tem as crianças. Então, às vezes, para a criança, às vezes a gente muda, né? De comportamento. Porque às vezes a pessoa não consegue ter domínio, né? Então, tudo isso são pequenas coisinhas, né, que eu também, às vezes eu sou uma pessoa que eu era muito explosiva, né? Sério, aí eu tento... Quem me vê, né? Parece uma anjinha, né? Mas não sou muito, não. Aí, como eu convivo muito com a Elaine, né? Ela sabe como que eu sou. Às vezes ela fala, nossa, você falou de um jeito, né? Aí depois eu percebo e falo, Jesus, tô errada. Aí eu vou lá, tenho que consertar, né? Então, às vezes, eu sou meio explosiva, irmã. Mas, assim, depende do dia também, né? Que nem quando eu tô com os irmãos, assim, não, né? Que ele tá falando de Deus, é tudo bom, né? Mas quando ele tá com esse povo do mundo, que tá sempre, às vezes tá falando grosseiramente, assim, aí eu paro já logo quero responder, assim. Aí eu erro nisso, né? Porque aí eu percebo que eu ofendi, né? Aí eu vou lá, eu falo, ai meu Deus, e agora? Eu vou pedir perdão. Muito bom. Nossa, é incrível isso. Muito bom. Muitas vezes A minha mãe me chama de Rutinha. Às vezes ela é Rutinha, às vezes ela é Raquel. Quem? Rutinha e Raquel, gostei. A gente tem que adivinhar quem que tá. É a Rutinha ou é a Raquel? Ei, Rutinha. Ô, benção. Ela faz teimosia comigo, né? Quando ela faz... Ela faz de Raquel ou mano? Eu fico boa nelas. Ô, benção. É muito bom, meninas, tá? Depois lá vou eu pedir perdão. É difícil, né, dona Lourdes? É verdade. Ela se arrepende, se consagra, se arrepende, se consagra. Não. E a gente pede perdão às vezes, sendo que ele tá certo, né? Bem isso. Tudo bem. Bem isso. Meus irmãos, sabe o que foi que nós vimos aqui hoje na Paraíba? O que, mano? Na rua, em uma estrela bem grande que tinha assim perto da luz. Ai, que lindo. Então,
a lua, Sim. né? Uma estrela. Não sei o que foi que houve. Eu sei que ela estava atrás de uma árvore grande que a gente tem aqui para fazer sombra. Sim. A prima do Vicente viu bem direitinho lá da casa dela. Disse que a estrela vinha assim, ficava com a lua, depois ela se afastava e vinha de novo para a lua. Disse que foi um negócio bem estranho. O Vicente também viu, vem lua de cor. Aí eu fui buscar meu óculos quando eu cheguei. Aí passou uma nuvem assim em cima da lua, eu não fui mais, mas tinha alguma coisa estranha na lua e uma estrela, não sabe? Nossa, irmã. Mas tá acontecendo muita coisa diferente no Sim. sinais no céu, né? Sinais no céu. Nossa, eu nunca tinha visto, não. Vicente, luz é uma coisa, parece que a estrela tá dentro da lua, vem ver. Aí eu olhei, não vi que eu tava assim, eu corri, eu vi um negócio estranho. Aí eu corri, fui buscar o óculos, quando eu cheguei, aí passou assim, aí a rua ficou distante da... Não, perto, mas estrela bem grande assim, e uma lua bem grande, esquisita assim, não sei o que era aqui, não. Não, mas não tem lua não, era no sol. É só... Nós vimos hoje. Só Deus mesmo, irmã, pra cuidar de nós, né? Porque realmente muitas coisas hão de vir, né? Os céus vão mostrar muitas... É a vinda, né? Então... Eu acho que nós temos é que sair. Boa noite, pessoal! Eu vou dormir canela. Oi, irmã, fala. Mano, estamos escutando. A senhora acha que... Então eu estou achando que nós temos que sair da cidade grande, porque não vai ser muito bom, não. E acho que a partir do ano que vem já vai começar um monte de coisa já meio estranha já acontecendo, viu? Irmã. É verdade, viu? Mas Deus não vai E guardar. não sei não, eu estava falando com a Viviana, eu vou acelerar minha esposa está falando, quanto será que vale aquela casa nossa lá, né? Uhum. Não vale muito não, né? A casa aí. Aí eu falei assim, que a gente vendeu um pouco menos assim, porque aqui eu acho que eu vou ser, isso é uma luta para tirar o Vicente daqui, não sei não, viu? Irmã. Aqui não com ele não. Falei com ele, se acontecer alguma coisa, eu vou embora e vou deixar você, vou lá ficar perto dos meus irmãos e dos meus filhos. Irmã. Eu não vou ficar aqui, não. A irmã é agitada. Você vai ficar sozinha. Tem hora que eu também penso essas coisas, mas eu falo, meu Deus, será que eu corro? Será que eu fico? Meu Deus. Deus vai nos dar a direção, vai. Vai abandonar o pai não, hein, mãe? Eu tô Não vai largado, não. Ai, meu Deus. As coisas que eu falo assim, tá difícil. Eu tô falando com ele, aí vamos fazer isso, vamos orar. Vamos orar. Aí eu oro sozinha, ele não. Ele ora sozinho lá. Eu oro sozinho e ele lá, orando, né? Aí que eu acho que nós estamos, Jesus está voltando, olha, não está muito longe não, né? Tá não, De jeito tá. nenhum, mas eu não sei, a gente tem que orar e pedir para que Deus venha, para que Ele venha fazer alguma coisa, conversar com a gente, ou falar alguma coisa assim, para ver o que a gente vai fazer, né? Ai, irmã. Eu acho que nós temos que sair da cidade grande. Sim. Porque vai ter... A partir do ano que vem, disse que não vai ter mais dinheiro. Estão fazendo um negócio por aí, esse povo aí né? Estão fazendo umas coisas. Chip, né, irmã? A tendência é estreitar, né? Aí se eles estiverem fazendo mesmo assim, que já botar, a gente vai ter que ficar alerta, porque nós estava passando um sinal aqui no céu hoje, viu, gente? Irmã? No seu... nós vimos uma coisa estranha aqui na lua e na estrela. A irmã falou mesmo.
Irmã, é muito importante a gente sempre estar se comunicando, porque tem coisas certas coisas que acontecem conosco, dúvidas, não sei, é muito bom essa interação, porque às vezes a dificuldade que alguém está passando, o Antônio está passando, e que a gente não tem noção que outras pessoas estão passando, então assim, isso fortalece um ao outro. E, claro, a gente troca informações, né? Que nem a irmã Lourdes falou que aconteceu no céu. Então, minhas amadas, é muito, muito importante. Mesmo que eu sei que às vezes não tem como a gente se reunir na casa, tudo, mas vamos tentar. Porque assim, aonde que eu, por exemplo, tá? Coisa rápida. Aonde que eu tô trabalhando, eles agora fizeram um seguro para dar assistência psicológica, assistência, tirar dúvidas jurídicas, essas coisas assim. E nós que somos de Cristo, nós temos um ao outro. Então, assim, o ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho. Eu estava até escutando um psicólogo falando que quando o ser humano ele não interage, ele fica isolado, né? Que fizeram lá colocaram um homem durante 9 anos isolado. Ele não tinha contato com ninguém, testes, tudo. Essa massa cefálica dele, a inteligência, enfim, né? Eles perceberam que diminuiu o QI dele. Então, como Deus, ele tudo tem o DNA dele. Cada ser vivo tem um DNA. Então nós precisamos, aquilo que a Vivi falou também, né, no vídeo, nós precisamos nos conectar um ao outro. Porque através do gesto da Viviane, eu aprendo e eu vou melhorando. Porque um vai ajudando o outro, um vai melhorando ao outro. Então família é isso. Espero que a gente não perca essa conexão, independente de vir mais pessoas. Eu sei que vão vir mais pessoas pra gente, todos nós, estarmos acolhendo e fazer a mesma coisa. Eu percebi assim que nós somos a base, né? Então, desde abril que estamos unidos, né? 20 de abril. Então, assim, vamos continuar assim. Gente, independente, pode ser qualquer coisa assim que você, Liliane, é besteira que eu vou falar, alguma coisa que eu acho que eu tô errada. Não importa, a família a gente vai conversar. Irmã, claro que a gente não vai concordar com tudo. Irmã, mas eu penso assim. Mas, irmã, eu respeito e tal. Então, é bom ter essa conexão. Porque, como a igreja primitiva, nós estamos resgatando isso. Nada melhor que o simples para se tornar perfeito. As coisas de Deus são simples. Não precisa de muito. Tudo bem, a gente está utilizando a tecnologia porque a gente sabe que como está complicado na sua vida. Porque às vezes a gente sai, a Vivi tem um monte de coisa para fazer, não tem como a gente, às vezes tem que comer alguma coisa, tem que se virar nos 40. Mas, gente, vamos colocar em oração, de coração. Vamos colocar em oração pra gente cuidar um do outro. Glória a Deus. Sabe, realmente somar e multiplicar. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Oi, fala. Só um comentário aqui com a minha mãe, que a gente não pode ficar ansioso por nada, porque Concordo. o próprio Senhor vai providenciar todas as Exatamente. coisas, né? Ele vai preparar, né, o nosso coração, o nosso sentimento, tudo a respeito, né, das dificuldades que virão, tudo, mas Deus estará sempre conosco, ao nosso lado, nos ajudando. Você esqueceu que o próprio Jesus falou, o próprio Deus falou assim, que quando nós vimos o que está acontecendo pro lado de Israel, pro lado daquelas coisas lá, o que ele falou? Foge pros montes, foge pros montes. Mas aí ele vai dar a direção ativa, não pode ficar ansioso. Difícil é encontrar o monte certo, né, pra ir, né? Bem isso que digo. Ele falou para nós fugir. Agora a gente pode e ele vai dizer que nós estamos indo. O negócio é a gente ir e ele dizer para nós que nós estamos indo. Lê para nós, 1 Coríntios 10:13.
Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. 10, 13. Vamos lá, amados e amadas. Graças a Deus. 10, 13. Sim, Pode ler, amados? Estamos aqui para isso. Não vos sobreveio tentação, que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que jamais tentados além que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possa suportar. Amém. Irmã, amém, irmã Lourdes. Tá vendo? Então, como o que a gente falou sobre o estudo de, né, que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, né? Então, a tentação, ela vem. Sim. Mas junto com ela, vem o escape do Senhor, vem o livramento do Senhor. Glória a Deus, porque Ele colocou em nós do seu Espírito. Ele colocou em nós uma boa orientação, né? Glória a Deus. Ele deu a direção. A palavra dele, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Então, a palavra do Senhor tem que fluir, né, em nossas vidas. Por quê? Ele não vai nunca nos deixar só. Ele vai sempre estar conosco. Se Ele nos chamou para a presença dele, para servi-lo, para adorá-lo, Ele não vai deixar a gente como órfãos. Ele vai, né, dar o livramento em todas as coisas, em todos os sentidos. Então, nós não temos que temer, né? Nós temos que confiar. Confiar na que a palavra do Senhor nos declara, confiar no que o Espírito Santo nos instrui. Glórias a Por isso Deus. que eu falo para minha mãe, não fique ansiosa. Vamos fazer tudo, né, conforme a instrução e a orientação do Senhor. Glórias a Deus. Por Amém. enquanto, Pedro, nós vamos ter que fazer o que Ele mandou nós fazer. Ele tem que vigiar, vigia, olha para o céu, o que está acontecendo, o que está acontecendo lá, o que está acontecendo cá. E a gente tem que olhar o que está acontecendo, Sim. para a gente saber, olhar nas escrituras e olhar também o que está acontecendo no mundo aí. O que está acontecendo. Só a gente olhar para o céu, o céu que está também. Mas a gente tem tudo isso, né? Isso aí que você está falando e que Ele falou para a gente olhar, ver, que Ele ia mandar os sinais para a gente saber. E Ele já está mandando os sinais. Gente, já teve 4 luas de sangue. E as luas de sangue foi exatamente na Páscoa e na Páscoa e meu Deus, esqueci. No tabernáculo, acho que é tabernáculo, não sei. E teve também o sol também, que já teve agora, a gente ficar olhando o que está acontecendo. Amém, irmã. Amém. Amém. Mas ainda bem que nós temos esse grupo para que a gente possa falar das nossas ansiedades e acalmar um ao outro. Porque isso que é família, a gente acalmar. Às vezes a gente fica assim, né, que é normal, ansiosa, preocupada, tipo, meu Deus, e agora? Mas por isso que nós nos completamos, porque, por exemplo, um olha, o outro acalma, é sempre assim, né? Sempre tem alguém que é mais agitado, tem gente, né, tem um que às vezes não observa muito, mas é isso que é importante, a gente sempre está se comunicando. É verdade, né? É verdade. E o que a irmã fala realmente é importante, a irmã colocou bem, a Vera, mas a irmã está falando realmente, talvez os sinais seguirão os que creem, realmente, mas automaticamente, é claro, a vigilância que a Maria de hoje está falando, e o Senhor vai nos guardar, assim como guardou a mulher em Apocalipse capítulo 12. Então, o que a mulher representa a igreja? A gente falou sobre isso já. Então, quer dizer, ela está no deserto e ela representa a igreja. E quem está atrás dela é o dragão. Veja, e o dragão, ele era enorme. O dragão realmente, veja a fragilidade da mulher para um dragão. Você vê, mas ali no deserto, ainda que ela esteja no deserto, Deus está protegendo ela. Amém? Então eu creio também, Deus vai nos proteger, né? Vai nos orientar, faça isso.
O que nós temos que fazer é o nosso ouvido ficar aguçado à voz do Espírito Santo, né? Então, nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo para que ele nos conduza ao que ele quer fazer conosco. Vai para cá, vem para lá. Então, é tudo um conjunto, né? Ainda que, né, a tentação ela vem, mas Jesus vai dar o livramento, mas ele dá o livramento se nós estivermos com os ouvidos abertos, né, com a nossa vigilância. Então é isso que nós temos que, um complementando o outro. Muito interessante o que a Vera está falando, a nossa irmã Luz, olha que interessante. Essa interatividade, né? Irmão Antônio, eu queria assim, sabe, a gente está fugindo um pouco do estamos fugindo, né? Como a irmã Lourdes falou sobre esse assunto, então, esse assunto que ela está falando está no Mateus 24, Isso. 15, né? Que é o sermão, a grande tribulação, né? Então, eu estava lendo aqui, e eu não sei, né, se eu estou errada, mas se o irmão puder, assim, o irmão está mais inteirado com a palavra, assim, para ensinar, porque aqui diz assim, ó, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, dá a impressão que é quando o anticristo ele estiver ali na Judéia, toma a posição dele ali. Então, é onde que vai começar essa grande tribulação. E aqui fala, porque tudo vai ser ali em Jerusalém, né? Sim. Então, aí fala, então os que estiverem na Judéia, né, fujam para os montes. Então, eu estou entendendo, assim, eu posso estar errada, que esse momento de fugir para o monte é aquele pessoal que vai estar no meio daquele... Não sei se a gente também vai estar lá junto no meio, se a gente vai passar, ou então essa parte eu tenho dúvida. Mas aqui parece que eu entendo que é quando aquele povo que estiver naquele meio lá, quando tiver essa bagunça toda, então as pessoas têm que fugir para a Judéia, aquele momento difícil, né? Não sei, o que eu acho? Assim, é uma situação muito complicada, porque você veja, há uma tipificação já que ocorrida em Daniel fala sobre essa profecia, mas também essa profecia se leva para o futuro também. No passado, o que ocorreu? Como a gente já falou no começo da introdução do Novo Testamento, que aconteceu? Antíoco Epifânio, falamos isso acho que na pregação passada. O que ele faz? Ele sacrifica uma porca, né, no Santo dos Santos, o que isso era uma abominação para os judeus. Então Daniel falou isso 600, 700 anos atrás, falou sobre isso. Mas o que remete agora lá na frente, que o anticristo vai fazer a mesma coisa, profanar o templo. Então quer dizer, quando vires a abominação desoladora no templo do Santo dos Santos, aí já tipificando também o anticristo. Por isso que eu falei que o Antíoco Epifânio representava uma espécie de anticristo, que o anticristo mesmo vai fazer novamente isso, né? Profanar o templo de Deus, né? Fazer tudo porque o Satanás faz. Ele sempre quer fazer o oposto. Tudo de bom que Deus faz, ele quer profanar, plagiar, né? Então realmente, mas é uma questão de sítio. Ao momento cronológico, a gente não tem essa precisão que vai ser. Talvez, igual a irmã fala, talvez numa grande tribulação, mas veja que Jerusalém está sitiada. Em que momento isso ocorre no Apocalipse? Sobre um Armagedon, a gente consegue identificar isso. Porque em 70 anos depois de Cristo, o que acontece com Jerusalém? Ela está sitiada. As tropas de Vespasiano estão totalmente ali cercando Jerusalém para o quê? Para realmente realizar uma das batalhas mais sangrentas que o Flávio José, o historiador, fala que não existiam mais madeiras para fazerem cruzes para sacrificar os judeus. As próprias mães pegavam seus filhos, é muito duro isso, e comiam tamanho cerco que formavam. Então eles cercaram Jerusalém, as pessoas estavam com tanta fome que pegavam seus próprios filhos e comiam. Então foi uma desolação muito grande. Jesus fala sobre isso. Olha, não ficará pedra sobre pedra.
Então, Jesus está profetizando 70 depois de Cristo, mas também ele está jogando lá no futuro essa profecia. Então a história se repete. A história vai se repetir novamente. Então, no Armagedon, que Apocalipse vai falar, que Jerusalém novamente vai estar sitiada, mas ali vai haver a batalha, né? E aí muita gente acha que é a batalha final, muita gente fala que nós vamos estar lá, né? Mas já com o corpo glorificado, que vamos participar dessa batalha do Armagedon. Mas nós não temos assim uma certeza. Então há especulações, há linhas de interpretação, que são várias linhas, mas eu creio que quando Jerusalém está sitiada, eu entendo que é para uma batalha final realmente. É para uma batalha ali que entre o bem e o mal. Então, quando Jesus fala fuja, aí a gente entra na questão da irmã. Fuja, os que estiverem na Judéia. Onde fica a Judéia? Jerusalém está dentro do contexto da Judéia. Então, quer dizer, a cidade santa está na Judéia. Então, os que estiverem em Jerusalém, fuja para os montes. Por quê? O que vai acontecer em Jerusalém é catastrófico. Jesus está dando vai ser uma coisa... Que a palavra talvez seja para esse momento, não para nós, né? Talvez, não sei. Sim, mas vai haver o Armagedon, onde Jerusalém novamente vai se sitiar. Porque Satanás, o anticristo, está sentado no templo, recebendo adoração. Então, quer dizer, o anticristo vai querer guerrear contra Jesus e seus anjos. E muitos daqueles, não sei se a gente vai estar presente ou não temos uma certeza. Mas o Armagedon vai ocorrer, né? E ali muitos judeus vão se converter ao cristianismo. Talvez a salvação dos judeus vai acontecer nesse momento também. Então é uma profecia muito forte, que vale a pena depois a gente fazer um estudo muito profundo sobre essa questão realmente, que a gente vai estar para estudar sobre o livro de Apocalipse e conseguir desmiuçar um versículo por versículo, trazer os elementos daquela época, trazer o que está ocorrendo hoje. Então vai ser muito interessante também a gente fazer um estudo sobre o Apocalipse, sobre essa questão de Mateus 24, também Marcos 13, que fala sobre o Apocalipse, né, que é um mini Apocalipse também. Mas é muito complexo, a gente tem que trazer muitos elementos para que a gente chegue numa linha de raciocínio em que todos nós concordemos ou divergimos, cada um tem a sua visão, mas ambos a gente se alimenta, né? Sim, se alimenta. Então o mais importante é isso. Então é isso. Mas desde que vou fazer uma nova moeda agora, já estamos já Como? combinando aí fazer a nova moeda e se a gente não... Vou fazer uma nova moeda agora, né? Vamos fazer uma moeda. E também outra coisa também se a gente não puder comprar as coisas para nós comer, para se alimentar, essas coisas assim, porque a gente não quer aceitar essas coisas aí, esse aí vai vir. Aí o que é que nós vamos fazer se nós não tiver fugido, que nem Jesus fala, a gente fugir, né? Isso aí, a gente tem que ver isso também, tem que orar. Importante, irmão. É importante. Senhor, nós vamos estar aqui na tribulação. Exatamente. Nós vamos ser arrebatados. Tem essa questão que a irmã levanta, porque muitos são pré-tribulacionistas, outros são meso e outros são pós. Aí a gente tem que respeitar cada um, sabe? Mas o o pastor já falou essa semana, falou, independente se eu for pré, se você for meso, se você for depois, o que você precisa ter para você subir primeiro, você precisa de quê? Estar preparado, né? Sim, de qualquer Se jeito. você for para os três situações, você precisa estar preparado para a volta de Cristo. Aquela coisa, o céu é consequência. Todo mundo acredita no céu, né? Independente agora, de força, em que momento isso vai ocorrer, aí você quer diverge, mas está preparado. independente, nós temos que estar preparados. Se você é pré, tem que estar preparado para subir. Se você é meso, durante, tem que estar preparado. Se você é depois, tem que estar preparado. Então, isso é uma lição que Deus tem nos dado, porque nós precisamos primeiro estar nos preparando, indo dentro de um processo que a gente sabe da evolução, que nós temos nossas falhas, mas nós temos que nos preparar, deixando as coisas do mundo muitas vezes de lado, que não leva a lugar nenhum, e temos que ouvir a voz de Deus, vir por silêncio para poder ouvir a voz de Deus, né?
Então a gente está em busca disso, irmã Lourdes, a irmã Kimiko, todos nós estamos em busca do ouvir a voz de Deus, de entender em que momento Ele vai vir, se é no pré, se é no pó, então, mas nós, quando Ele chamar a gente, nós temos que estar com as vestes brancas, com as palmas na mão, ó, eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui, está preparado. Quando os anjos vêm fazer a colheita do joio e do trigo, nós precisamos ser trigo. Então, eu sou trigo, Pai. Eis-me aqui. Estou pronto para subir. Ou estou pronto para morrer, ou para ser mártir, ou estou pronto para passar o que tem que passar. Mas eu quero estar contigo. Eu quero estar no céu participando da ceia com Abraão, com Isaac, ver os meus entes. Então, olha a coisa maravilhosa. Mas para isso, nós não podemos pular etapa, né? Nós precisamos estar um degrau de cada vez, confiar em Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A salvação é pela graça, mas assim mesmo assim a graça eu tenho que me santificar. Então tudo isso a gente tem que ir buscando e orando a Deus, pedindo a Ele a direção, pedindo para que nos mostre, né? Porque Amós 4,7 o que vai falar? Deus não vai fazer nada sem antes avisar aos seus servos. Então Deus não faz nada sem antes avisar a você, a mim. Mas como que é isso? Então quer dizer, mas eu preciso estar sendo filho dele, eu preciso que ele seja meu pastor também. Eu preciso ser realmente o servo dele, fiel, para que ele me avise. Ó, meu servo, vai estar para acontecer isso, como os sinais já estão nos falando, tudo está se moldurando na nossa volta, mas mesmo assim, olha filho, vai acontecer, ó, se prepare, vai acontecer, faça isso, ó, orienta o teu irmão, porque não adianta nada a gente como igreja que, Deus venha logo, eu quero sair desse mundo, mas e o meu próximo? Eu não estou avisando o meu próximo? Eu quero que se dane o meu próximo, mas deixa aí, eu quero ir para o céu. Então, que evangelho é esse, né? Da gente tem que... Meu pai, tá vendo? Vai querer largar o meu pai e subir pro monte. Que negócio que é esse? Tem que levar junto, né? Tem que levar. É para todos nós, o evangelho. É para todos. É verdade. Tá vendo, mãe? Amém, meus irmãos? A gente já está se estendendo muito, né? Os irmãos precisam dormir, as crianças, né? As irmãs precisam trabalhar amanhã. A bateria da Vivi tá fraquinha. Tá bom, eu acho que a sua bateria tá acabando, né? Tá, minha querida. Então, deixa só para concluir aqui, eu fugiu muito do assunto, mas foi benção, glória a Deus. Benção. Ó, para concluir no versículo 11, depois que Jesus passa por tudo, todas as tentações que acontecem, os anjos servem Jesus. Veja que os anjos vêm servir Jesus. Então, o que a gente traz para a nossa vida? Quando nós passamos por uma prova, uma tentação, veja que tudo que Satanás ofereceu para Jesus e que Jesus negou, os anjos veio e fez. Os anjos serviu comida para Jesus. Os anjos se fez presente ali numa glorificação para Deus. E ali, Deus realmente... Jesus, então quer dizer, o que Jesus está dizendo por isso? Nós temos a liberdade de Cristo, de escolher no momento certo as coisas boas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Então quer dizer, nós estamos na liberdade de Cristo, mas existe o tempo certo. Primeiro, Jesus passou pela prova, nós vamos passar por tentações muitas vezes, mas o alimento, Jesus sabe que nós precisamos de alimento físico. Jesus sabe que nós precisamos muitas vezes de algo espiritual, sobrenatural, que ele venha fazer, representando os anjos. Os anjos vieram e o serviram. Né? Olha que glória, né? Que Deus realmente faz, né? Então, isso nos mostra que Deus é Deus. Satanás, ele vem tentar, se mostra como um leão, mas depois ele foge. Você vê que ele desapareceu, e aí veio os anjos, e a glória de Deus ali se manifestou, os anjos serviram, e ali Deus realmente nos mostra essa vitória, né, sobre o inimigo, que nós também podemos vencer, né? Nós somos filhos dele, nós estamos determinados a vencer também as nossas tentações, mas para isso, meus amados, nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar no caminho certo. Amém? Conectados. Amém? Vamos orar então. Vamos orar. Para Dona Lourdes também, né? Para ela acalmar o coração dela. Exatamente. O meu também, né? Todo mundo, né? E todo mundo tem um pouco de ocupação, né? Sim, todos nós. Amém? Por isso que eu falo que era bom a gente
gente fazer uma reunião de oração. É verdade, irmão. A gente ter mais comunhão com Deus, né? Porque é muito importante a gente participar de um culto, da palavra, mas... Oração, né? É verdade, né? É a estrutura, né? Vamos marcar A assim base. na semana, durante a semana, a oração. E a gente se fortalece, né? Vamos orar agora para que a gente se despeça. Senhor Deus, amado Pai, ó Abba Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos preparou nesse momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Muito embora o Senhor tem nos conduzido, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é quem vai nos conduzir naquele grande dia. O Senhor venha tirar toda a ansiedade. O Senhor venha tirar, assim como 1 Pedro 5:7 fala, Senhor, ó Pai, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós, de nós, ó Pai. Sabemos que nós somos, ó Pai, peregrinos aqui na terra. Nós somos cidadãos dos céus. Que nós nunca possamos esquecer disso e não ficamos apegados, Senhor, ó Pai, a esse mundo material que jaz do maligno. Naquele momento, Pai, o diabo tentou, Senhor, ó Pai, oferecer os reinos desse mundo, os reinos dessa terra, Pai, mas nós não somos daqui. Nós muitas vezes, ó Pai, o ser humano tem se apegado a coisas daqui, aos poderes, a ser rico, mas nós não somos cidadãos daqui. A nossa cidadania é dos céus, Pai querido. Vai de encontro a nossa irmã Maria de Lourdes, toda a angústia do seu coração, a ansiedade, Pai querido, todas as situações, ó Pai, que tem em volta dela, Pai, os sinais que ela tem visto, nós sabemos que representam a sua vinda, mas o Senhor acalma o coração dela, acalma, Senhor, Pai, o coração da tua serva, que ela, Senhor Deus, ó Pai, que possamos estar atentos, assim como ela mesmo diz, vigilantes à tua voz. Abençoe grandemente ao Vicente também, ao seu marido, Pai, que ele também, Senhor, ó Pai, possa também estar conosco, que possamos, ó Pai, através do nosso testemunho, conversando com Ele, que o Seu Santo Espírito também faça obra, não só nele, mas toda aquela cidade ali, também na Paraíba, do Nordeste, ó Pai, tantas pessoas necessitando da Tua palavra ali. Senhor, ó Pai, prepara missionários, porque nós não queremos subir no céu como sendo egoísta, mas que nós possamos também abraçar o nosso irmão e dizer: olha, meu irmão, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, você aceita Jesus, olha, vai vir coisas terríveis, que possamos, ó Pai, nos desprender nesse momento e anunciar o Teu Evangelho, a proclamar, assim como o Senhor falou na Tua palavra. Olha o que vocês estão ouvindo aqui baixinho, agora proclame nos altos e mais altos telhados, porque, Senhor, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, de Ti, precisamos impactar o mundo, assim como João, nós somos, ó Pai, aqueles vozes que clamam num deserto. Nós somos trabalhadores da última hora, mas também nós temos essa responsabilidade de falar do Teu amor, da Tua palavra. Abençoe a irmã Quimico também, tira a ansiedade, tira tudo, ó Pai, que não venha de Ti, mas que ela descanse no Senhor, assim como a mulher no capítulo 12 é representada pela igreja. Ela está no deserto, ela está sem comida, mas o Senhor está protegendo ela do dragão, o Senhor está protegendo e vai conduzir ela com certeza. E além de estar grávida, ela estava ali, Pai, frágil, dando com as dores no parto, mas ainda assim Deus está ali protegendo a mulher, a igreja. Nós cremos que o Senhor irá nos proteger. Nessa reta final estará conosco. Abençoe a nossa irmã Vera, a Viviane, as crianças que até agora estão conosco, meu Pai. Prepara uma grande bênção para elas. Senhor Deus, ó Pai, nós queremos Te servir. Que o Senhor possa preparar mais momentos como esse. Para honra e glória ao Teu santo nome, ó Pai, nós Te pedimos nesse momento e Te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos.